Paz e graça, irmãos, Deus seja louvado. Um ano se passou, 2023, e nós podemos tirar férias, descansar um pouco, vinde repousar à parte. Fomos lá visitar a minha irmã na Bahia, meu cunhado, e estivemos ali por mais de um mês. E foi muito bom. Na volta nós visitamos alguns irmãos da Verdade Presente e também passeamos ao redor da Lagoa da Pampulha. A nossa filha Daniela sempre queria andar de bicicleta no asfalto um pouco. Conhece essa grama aqui? São Carlos. Uma bênção, viu? Ó, um segredinho para você que está sozinho aí e às vezes não tem aquela motivação, sabe? É muita coisa e dá um desânimo. Trabalhar com metas, né? Por exemplo, até o meio-dia, deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Ó, até final da semana, até sexta, queria fazer essa área, sabe? E aí celebrar, fazer alguma coisa especial se conseguir, né? Metas é muito importante se você está sozinho. E também outra coisa, ter boas ferramentas. Invista em ferramenta, né? Quem sabe um esmeril para afiar a enxada, porque isso faz render o trabalho, né? Ó, estamos tendo chuchu, sem falar de milho verde. Esse pé de acerola é incrível, Deus seja louvado, ó. Está há 2 meses e meio dando e dando. Nós, já é o 5º ano, já podemos comer, né, do fruto. Mas nós ficamos uns 2 anos deixando ele perder para adubar o solo. E agora está dando uma grande bênção, viu? Vitamina C, acerola. Ele já começa a dar cedo, quando você compra a mudinha, depois dos 2 anos já começa a dar o primeiro frutinho, já começa a contar. Lá em Levítico 19 diz que nas árvores, no 5º ano já pode comer do fruto. Pessoal, a gente hoje de manhã descobriu que dá pra comer o milho cru assim, verde, é docinho. Eu quero comer ele comendo cru. Sabor de quê, Maria? É gostoso. E chuchu, Dani, do nosso quintal? Também, amo. Mandioca também do nosso quintal, Betsy. Ah, ela tá derretendo, bem gostosa. E quintal lá da Bahia, só que a gente só come. No quintal lá da... E cacau lá da Bahia, a gente só come a polpa, viu? A semente tem cafeína e faz mal e deve ser descartada. E é o chocolate. Não pode. Ai, o pimentão do Iachê. Pimentão do Iagê. Vou comer pra gente. E pelo menos no verão, quantos dos seus banhos são frios? Resultado, ó, 27% diz que 100% dos seus banhos no verão são frios. Maravilha, faz bem, isso revigora. Olha só, a Siena White diz, um texto inédito: vi que os pais, muitos deles, que creem na verdade presente, verão seus filhos serem cortados diante de seus olhos por terem sido tão ternos com eles. Não usaram a vara como deveriam, e suas más inclinações foram indulgentes, e Deus não pode salvá-los porque não pode encobrir a iniquidade. Vi que toda vez que os pais permitiam que seus filhos ficassem impunes depois de terem manifestado raiva ou cedido ao mau humor, olha, o pecado era acreditado na conta dos pais. E eles teriam que responder por isso, pois os pais são geralmente muito mais culpados do que os filhos, que são maus e errados porque os pais negligenciam o seu dever.
Sabe aquela ameaça? Filho, se você fizer mais uma vez, muito cuidado, pense 2 vezes antes de falar. Olha, senão vai ter varinha. Não, você deve, assim, decidir. É para ser vara mesmo, né? Então você diz. E se fizer, tem que ser consistente com a sua palavra, senão perde crédito. Né? Você pode só com um olhar já dizer muita coisa também. E nem sempre o castigo vai ser vara. Se for mais brando, se não for aquela coisa de birra, né? E cada vez com a idade que passa mais e mais, perder privilégios. Não tem que ser sempre já a vara. A vara é o último recurso. Mas muitas vezes os pais erram mais para o lado da indulgência, são mais permissivos. Né? Então isso é muito sério. Eu vi que os pais, muitos deles que creem na verdade presente, verão seus filhos serem cortados diante de seus olhos por terem sido tão ternos com eles. Não usaram a vara como deveriam. E suas más inclinações foram indulgentes. Eu já fiz um vídeo inteiro sobre a vara. Está aqui. A palavra de Deus diz: não retires a vara de seu filho. Se a fustigares com a vara, não morrerá. Ela não vai morrer, mas você vai livrar ela do inferno. A vara e a repreensão dão sabedoria. Amém? Aí vem a nova ordem mundial, mais cedo ou mais tarde, mas a sociedade está desse jeito. Infelizmente, a maioria se conformou e se cansou de vigiar. Até o Elon Musk está sugerindo cultivar seu próprio alimento. 47 milhões de visualizações. Olha que lindo, um arbusto queimando em frente ao verdadeiro Monte Sinai. Aqui, você vê o Monte Sinai ao fundo. Quem sabe eu vou fazer um vídeo sobre as descobertas de Ron White, um adventista que é muito difamado, né, pela elite da igreja, pela elite acadêmica, mas para despertar a atenção, Deus usou ele para várias descobertas, não foi só uma. E faz sentido, porque se ele é fiel em divulgar uma descoberta e não se orgulha, então Deus pode usar a mesma pessoa para mais e mais. E muitas pessoas estão no Sinai errado, na península do Sinai, no Egito, subindo de camelo, sabe? E é o Sinai errado ali. Deus zomba da sabedoria dos mundanos. Olha só um texto. Quem são os fariseus modernos? Se fala muito em farisaísmo, né? Mas quem são os fariseus modernos hoje? Um espírito de farisaísmo tem influenciado o povo que diz crer na verdade para esses últimos dias. Estão satisfeitos consigo mesmos. Dizem: temos a verdade, não há mais luz para o povo de Deus. Mas não estamos seguros quando tomamos a posição de que aceitaremos nada mais além daquilo que temos estabelecido como a verdade. Devemos tomar a Bíblia e investigá-la cuidadosamente por nós mesmos. Devemos escavar as minas da palavra de Deus em busca da verdade. E ela diz: a luz da verdade é rejeitada por milhares porque envolve uma cruz. Ela não se harmoniza com suas práticas e as inclinações naturais de seu coração. Não se harmoniza com as inclinações e com as práticas. Né? É uma cruz. Quando você cantar aquele hino: levarei eu também minha cruz, eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Será que estamos cantando de coração? Né? Pensemos nisso. Quero levar essa cruz e sofrer. A Ellen White diz: os que têm procurado uma escusa para evitar a cruz da separação do mundo, quem sabe também, né, do mamon, mas do que eu vou viver? Separação do mundo não é só separar daquelas festas, baladas, é também o sistema, né? A cruz da separação do mundo. É uma cruz, não é fácil. Mas os que têm procurado uma escusa para evitar a cruz da separação do mundo serão com o mundo apanhados na armadilha. Misturam-se propositalmente com o joio. Opa, joio?
o semelhante atrai o semelhante para a transgressão. Eu achei que o joio tinha que ficar junto com o trigo, pelo menos uma concepção, um jargão popular, né? O joio tem que ficar, não pode, né, misturado, tal. Aqui diz, misturam-se propositalmente com o joio. Isso está errado, né? E vão ser apanhados na armadilha. O semelhante atrai o semelhante para a transgressão. É uma assimilação terrível. Os homens escolhem ficar com o primeiro rebelde que tentou Adão e Eva no Éden a desobedecer a Deus. O joio multiplica-se, pois semeiam joio, e terão sua parte com a raiz de todo o pecado, o diabo. Mais sobre o joio, e nós temos que nos separar dos pecadores e não tocar nada imundo nesse vídeo aqui, tá? Atenção, sábado à tarde, agora nesse último sábado do ano, dia 30, às 3 da tarde, 15 horas, hora de Brasília, nós vamos ter, pela graça de Deus, uma live 144 mil, literais ou simbólicos. Olha só, esse aqui é o preze que eu estou fazendo. Será que incluem os mortos? Atenção, tem um novo texto de Ellen White. Um novo texto de Ellen White que as apresentações convencionais da Verdade Presente não consideram. Vai ser live aqui no YouTube e também o áudio no chat de voz do Telegram. De repente, você que está na roça e no sinal nos dados e não pega, né? Só a voz ao vivo, e no chat de voz do Telegram, no final, cada pessoa que quiser fazer algum comentário de 1 minuto cronometrado, pode fazer, tá? Que a gente vai estar incluindo no vídeo também depois esse áudio seu. Pergunta, comentário, algum texto que eu não incluí na equação ali, tá bom? Então, repito, às 3 da tarde, 15 horas Brasília, nesse sábado agora, dia 30. Nós estamos lendo como devocional em família o livro Minha Consagração hoje, porque primeiro cada um faz seu culto pessoal, né? Em família a gente se reúne depois para então cantar e ler um trecho pequeno antes do desjejum. Então, nós descobrimos um texto em Minha Consagração hoje que parece confirmar o que Enoque diz sobre a árvore da vida lá no céu, sobre o aroma, o cheiro da árvore da vida. Olha só. A Senhora White diz, então os que guardaram os mandamentos de Deus respirarão com um vigor imortal por sob a árvore da vida. Por que respirar justamente de baixo? Quando se faz isso? Na dama da noite, lírio do brejo, que cheiro gostoso é esse? Que flor, né? Olha só, Enoque diz, e esta bela e aromática, cheirosa, perfumosa, árvore, e nenhuma criatura de carne tem autoridade para tocá-la até o grande julgamento, quando ele se vingará sobre tudo e trará todas as coisas para um fim para sempre. E esta será dada aos justos e humildes. De seu fruto será dada vida aos escolhidos, à árvore da vida. Na direção do norte ela será plantada em um lugar santo junto à casa do Senhor, o Rei Eterno. Nós vamos estar lendo esse livro das Sentinelas, que é a primeira parte de Enoque, também no ano bíblico, mais sobre isso bem no finalzinho desse vídeo. Tá? Faz uns 3 anos e meio que a CPB não vende mais o livro Conselho sobre Regime Alimentar, de Ellen White. O Ciência do Bom Viver sim, mas esse 3 anos e meio. Dizem que estão revisando. Tá, eles podem estar revisando, mas será que faltou planejamento para, durante 3 anos e meio, não ter no estoque? Né? Preocupante isso. Se você tem contato com alguém da CPB, né, e puder fazer pressão, porque é um livro muito importante que chama pelo nome algumas das práticas, né? Bem direto. O que vocês acham? Um cachorro dormindo na nave, no fundo da nave da igreja, durante o culto, é compatível com a santidade da hora e local? Um cachorro dormindo lá, quietinho, mas dentro da nave da igreja durante o culto. Resultado? 63% de vocês diz que não é compatível com a santidade, com a reverência.
A senhora White diz: Satanás suscitará indignação contra a minoria que recusa aceitar costumes populares e tradições. Um exemplo de um pequeno costume popular, né, mas que é praticado, infelizmente, até por líderes da verdade presente em sermões, é ficar mencionando o título ou o nome da padroeira do Brasil, Maria, a Nossa Senhora. Ficam falando nossa, como expressão, uma interjeição de admiração. Em vez de dar glória a Deus, que maravilha. Não. Invoca ou faz alusão, prestigia o nome da Nossa Senhora. É claro, essa é uma abreviação, mas mesmo assim. O Senhor mandou em Êxodo 23:13, do nome de outros deuses nem vos lembreis, nem se ouça da vossa boca. Virgem Maria, vixe. Ou você falar, nossa, nu. Tem aqui até uma imagem, né, do mapa da idolatria na linguagem, mesmo sem a gente saber. São pequenas coisinhas, pregos de Satanás. Todas essas palavras deveriam ser substituídas por outras inofensivas. Você falar, por exemplo, gente, olha só, é mesmo. Ou se for uma coisa bonita, né, da natureza, glória a Deus, Deus seja exaltado, glória a Jesus, e assim por diante. Né? São tudo costumes populares e tradições. Você pode dizer, mas isso aí não tem nada a ver. Mas espera aí, baseado em quê que não tem nada a ver? Né? Pessoas de antigamente também poderiam dizer, mas esse bezerro de ouro, isso aí não tem nada a ver. Por quê? Porque estavam muito acostumados, costume era tão, né? Mas o Senhor falou, não farás, então não farás. O Senhor falou, não falarás, então não falarás. Costumes populares. Bom, olha só, esses judeus dos Estados Unidos são anti-sionistas. Eles são contra a formação do Israel moderno, que foi agora, né, 1945, 6, e contra a ocupação lá da Palestina, espantando e matando milhares ou milhões. Ou seja, eles são contra a guerra também. Esses judeus aqui nos Estados Unidos, tem mais judeus nos Estados Unidos, na América do Norte, do que em Israel propriamente dito. E aqui um evento raro, há um homem muçulmano agradecendo aos judeus ortodoxos por apoiarem a Palestina, não Hamas, mas por apoiarem a Palestina e condenarem a guerra. Olha que texto impressionante que eu descobri no livro que eu estou lendo de Ellen White, que foi o precursor do livro Desejado, Spirit of Prophecy, volume 2 e 3, fala sobre Jesus. Ela diz, da costa distante, seus olhos, de Jesus, penetraram a escuridão, viram o perigo e leram seus pensamentos. Então, depois da multiplicação de pães e peixes, na tormenta lá da montanha onde ele estava orando, viu os discípulos e leu seus pensamentos. Não é fantástico isso? Né? Deus seja louvado, mostrando a sua divindade. A senhora White diz, as instruções de Paulo não foram escritas apenas para a igreja de seus dias. Era desígnio de Deus que viessem até nós. Repare que diz instruções, não diz princípios. Né? Quando Paulo diz a mulher deve, no caso, usar uma cobertura para orar, e o homem deve tirar o boné. A mulher deve usar uma cobertura, pelo menos ao orar. Isso é uma instrução ou não é? A palavrinha deve. E depois de dizer que a mulher não deve ensinar à igreja, diz assim, se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Será que isso aí tem alguma semelhança com esse outro texto? Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Nosso Mestre Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda,
esse é o que me ama, né? Se fala muito em amor e falta de amor em certas pessoas, mas quem que de fato ama? Não amor aí segundo o mundo, sentimentalismo, não sei o que é condescendência ou só cortesia. Não, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, diz Paulo. Lembra? O primeiro mandamento com promessa. Mas e o segundo? No Decálogo não existe outro mandamento com promessa. Porque diz lá, honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem. Então, a promessa é, se você guardar esse mandamento e honrar pai e mãe, a tua vida vai ser mais comprida. Esse é o primeiro mandamento com promessa, diz o apóstolo Paulo em Efésios 6, verso 2. O primeiro mandamento com promessa, para que se prolonguem. Mas espera aí, primeiro não diz que é o único, é o primeiro. Tem mais? No Decálogo não tem outro mandamento com promessa. Né? Não cobiçarás, para que... Não. Então, estão fora do Decálogo os outros. E também são chamados de mandamentos. Né? Por exemplo, um deles é Levítico 19, 25, sobre as árvores frutíferas. Somente no 5º ano comereis o seu fruto, para que vos faça aumentar sua produção. Aqui está outro. Né? Deve ter mais. Mas para Paulo, apóstolo inspirado, o mandamento não é só o Decálogo. Percebe? O primeiro mandamento com promessa. A senhora White diz, dever é dever. E deve ser realizado por sua própria natureza. Mas o Senhor tem compaixão de nós na nossa condição caída e acompanha suas ordens com promessas. Olha só, que compaixão, que amor do nosso Criador. Né? Ele sabia que... Deixa eu pôr um bônus aqui, uma promessa para incentivar. Né? Deus é maravilhoso. Amém? Vamos obedecer, porque se me amais, guardarei os meus mandamentos. Quem não pode amar a Deus e guardar os seus mandamentos? Quem não amará um Senhor como esse? Um legislador como esse? A lei moral contém o Evangelho em princípio. Vamos pensar nisso. A lei moral contém o Evangelho em princípio. Amor a Deus e amor ao próximo. Amor é o Evangelho. E o Evangelho é dado em preceitos, em forma de preceitos, no livro de Levítico. Requer-se obediência implícita agora como então. Você vê que então, subjacente está o princípio, amor, o que motiva a ação. Voltando à questão da planta, né? Deixando a terra descansar, recuperando a saúde doentia da terra. Já fizemos um vídeo sobre isso aqui, ó. Então, estamos tendo amor também à criação, à natureza, ao Criador, né? Deixando a sua terra descansar, pensando nos passarinhos que vão comer as primícias dos frutos, fazendo com que a planta possa, né, não tendo que se concentrar muito nos frutos nos primeiros anos e caindo, vai adubar o solo para que possa então vir com força. Deus desenhou assim. Ela diz, ó, em Levítico, o Evangelho é dado em preceitos. Então, não comer carnes imundas, não comer carne de porco, faz parte do amor a Deus, porque esse aqui é o seu templo, né? Amor a Deus e outras leis que estão em Levítico 12, Levítico 13, 14, sobre as impurezas do corpo, algumas coisas que contaminam e devem deixar a pessoa suar e depois tomar um banho. Tudo isso aí é o cuidado, é o asseio, né? Que requer-se obediência implícita agora como então. São os evangelhos traduzidos em preceitos. Né? É o nitty-gritty, é como se aplica o princípio. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Este amor não é uma paixão, nem uma fé infrutífera na existência e no poder de Deus. Um reconhecimento frio do seu amor sem limites, mas é um princípio vivo e ativo, manifestado
na obediência voluntária. Então, a obediência voluntária é um fruto, vai brotar se a pessoa tem amor. A todas as suas exigências, não diz só a todos os pontos do decálogo, e mais Levítico 11, não, todas as suas exigências. Jesus ensinou aos seus ouvintes que nenhum dos preceitos de Jeová poderia ser quebrado sem violar um ou ambos dos grandes princípios sobre os quais se baseava toda a lei e os profetas, amor a Deus e amor ao homem. Ó, aqui estão os princípios. Cada preceito está tão conectado com os outros em significado e obrigação, que ao quebrar um, o todo é quebrado, pois eles estão todos unidos em um corpo simétrico. Glória a Deus por isso. A Senhora White diz: Cristo tinha muitas verdades a dar a seus discípulos, das quais não podia falar, porque eles não avançavam com a luz que resplandeceu. Você lembra que Ellen White também dava a luz sobre a reforma do vestuário, sobre a saia, e eles não avançavam. Então ela ficou quieta, depois deu uma segunda tentativa, mas não avançavam. Não é que Deus fala, não, isso vou deixar só para século que vem. Não, depende da pessoa, né? Se está já pronta para alimento mais sólido ou se tem que ficar no leitinho. Porque eles não avançavam com a luz que resplandecia sobre as leis levíticas e as ofertas sacrificais, porque Jesus era o cordeiro e o significado, né? Não abraçavam a luz, não avançavam com a luz. Será que nós estamos abraçando a luz? Ou estamos chamando de falsa luz? Como Jesus, Jesus expulsa os demônios por Beelzebu. Quem faz isso, queridos, isso é muito sério. Está em perigo de cometer pecado contra o Espírito Santo, se é que não já cometeu. Chamar a luz trevas e as trevas luz. Não abraçavam a luz, não avançavam com a luz, nem prosseguiam rumo a um brilho maior, conforme os guiasse a providência. O que é providência? Um texto que você abre aqui por acaso, alguém que te manda um texto, oh, eu li sobre isso, uau! E aí aquele insight, aquele clarão, sabe? Enquanto você faz, quem sabe, alguma atividade do dia a dia, de repente te vem um pensamento, algum verso bíblico, mas por que eu estou lembrando desse verso agora? Por isso que é bom você memorizar com música, porque o Espírito Santo pode usar essa ferramenta mais fácil. Ó, as ferramentas estão mais próximas, mais disponíveis para o Espírito Santo. Um alicate, uma chave de fenda, né? Então, mas por que eu me lembrei desse verso agora, do fundo do baú? Preste atenção à providência, a voz do Espírito Santo. Lembre que o Espírito Santo nos guiará a toda a verdade. Olha só, São Francisco, Califórnia, em 1906. Ellen White estava viva e bem viva ainda, iria ficar por mais 9 anos. Repare a cor das roupas. Será que as mulheres usam cobertura? Bem, os homens também, né? Ellen White estava viva e morava a uns 120 quilômetros daí. Ela já tinha voltado da Austrália, estava escrevendo muito nesses últimos anos, em Elms Haven, Califórnia. Olha que lindo, a Senhora White diz. Agora, no momento presente, Deus deseja que um novo e renovado impulso seja dado à sua obra. Satanás vê isso e está determinado a impedir isso. Ele sabe que se puder enganar as pessoas que afirmam acreditar na verdade presente, então se Satanás puder fazê-las acreditar que a obra que o Senhor designa fazer para seu povo é a remoção dos antigos marcos, sabe aquele jargão? Perda de foco, ele está perdendo foco. Está removendo os antigos marcos, não fala sobre a justiça pela fé, por exemplo, né? Então, se Satanás consegue fazer os adventistas acreditarem que a obra que o Senhor designa fazer para o seu povo é a remoção dos antigos marcos,
algo que deveriam com mais determinado zelo resistirem. Então ele quem? Satanás, exulta com o engano em que os levou a acreditar. Ela também diz, aquilo que Deus dá aos seus servos para falarem hoje, talvez não fosse a verdade presente há 20 anos. É o que dizer de 120 anos. Mas é a mensagem de Deus para esse tempo. Então, quando Ellen White diz que há muitas verdades preciosas na palavra de Deus, mas é a verdade presente que o povo necessita agora, tá, o que é verdade presente? É a verdade presente que era presente há 120 anos atrás, ou 150 anos atrás? Não, queridos. A verdade vai se desdobrando e o que é relevante hoje, quais são as necessidades. Você vê muito feminismo, né? Mulheres, o empoderamento, e é anciã agora, lá nos Estados Unidos já é pastora. Então, adaptado ao nosso tempo, uma mensagem, né? Assim como na época de João Batista. Para reprovar a licenciosidade da época, João Batista, sua dieta era austera, o seu vestuário era muito rústico, para ser uma repreensão, assim também eu vejo que, para reprovar o feminismo, a mulher, então, mais modéstia, que é cobrir o seu rosto, cobrir a sua cabeça, né? É um sinal, a mulher não mais falar na igreja, como João Batista, ou seja, vai justo para o lado oposto, para se ver o contraste. Então, vereis novamente a diferença. Então, aquilo que Deus dá aos seus servos para falarem hoje, talvez não fosse a verdade presente há 20 anos. Ellen White diz. Mas é a mensagem de Deus para esse tempo. Você vê a natureza da expressão verdade presente. Porque ela disse, né? Há muitas verdades preciosas na palavra de Deus, mas é a verdade presente que o povo necessita agora. Tá. Mas quem usa esse texto, então, para combater a nova luz? Há muitas verdades preciosas, mas o povo precisa de outra coisa. Mas então, as primeiras coisas são verdades preciosas também? Essa nova luz são verdades preciosas, eles estão falando, né, por tabela, que essas coisas são verdade, sim. Então, pratica, vamos praticar. Vamos praticar rapidamente, é tão difícil colocar um véu na cabeça, é tão difícil a mulher, né, ficar em silêncio na igreja. E outras coisas, o homem usar barba também para diferenciar os sexos. Hoje em dia é muito importante isso, né? Numa época em que está ficando cada vez mais difusa a diferença entre homem e mulher. E outras coisas. Isso aí são só alguns exemplos práticos, né, da Nova Luz. Se você quiser esse livro Nova Luz e quiser ser bereano, avaliar por si mesmo, veja aqui, né? Você pode receber o livro de graça mandando uma mensagem para o nosso WhatsApp aqui, tá? Olha só, sabia que Ellen White disse que Moisés arrojou as tábuas de pedra sob direção divina? Sob direção divina, olha só. He threw down the tables of stone. Ele lançou abaixo as tábuas de pedra by divine direction, por direção divina. Purposely to break them, de propósito para quebrá-los à vista do povo. Então, sob direção divina. Coloquei no comentário da Bíblia White também. Aconteceu a COP 28 já. E o rei Charles falou o seguinte, ó. For instance, how can we increase investments in regenerative agriculture, which can be a nature-positive carbon sink? What incentives are necessary? And how can those which have a perverse impact be eliminated with all due speed? Como podemos eliminar aqueles que têm um impacto negativo? Impacto negativo no quê? Né? E eliminar, ele quer então matar pessoas com toda a devida rapidez. Bom, mesmo líderes, governantes de esquerda, globalistas, não sei o que, né, devemos, desde que nós não infrinjamos a lei de Deus e princípios, né, obedecer, honrai ao rei, mesmo se for de esquerda, né? Mas será que o rei na época de Paulo era bom? Era, sim, cristão, fazia as coisas certas? Dificilmente, né? Honrai ao rei. Isso inclui também você não
ficar falando contra o governo. Arrecadou tantos impostos, é para torrar em coisas pessoais, sabe? Ficar julgando, ficar já atribuindo coisas que não são verdade. Eles usam também impostos para coisas corretas. Também usam, mas também desviam, né? Mas, então está, na verdade, é uma mentira. Está arrecadando trilhões para gastar em seus deleites. Assim não se está honrando o rei. Precisamos ser cuidadosos, porque na crise dominical, eles vão puxar todo o nosso registro e sabe, esse ali é sabatista? Deixa eu ver na internet o que eu acho que ele já fez, já comentou, ou quem sabe até você não digitou, não postou, mas foi gravado no seu tablet, no seu celular, né? Mesmo estando desligado, com a bateria ligada, eu já ouvi dizer que eles conseguem, né, gravar o áudio, mandar quando conecta para a internet e depois fazer ali a digitalização, enfim. Nós precisamos cuidar e, além do mais, né, temos que dar conta ao juiz de toda a terra. Não se pode esconder dele. Isso é o mais importante de tudo. Olha, um texto que me ajudou bastante no amor ao próximo e, até certo ponto, mudou a corrente dos meus pensamentos quanto a como eu lido com outras pessoas. Esse texto aqui foi forte, ó. Tratemos a todo homem como sendo sincero. Fantástico, não é? Tratar todo homem como sendo sincero. Nós nos colocarmos na pele da outra pessoa. Isso é amar o próximo como a si mesmo. E aí, celebrou o Natal? O que você fez no Natal? Deus ocultou o dia preciso do nascimento de Cristo para que o dia não recebesse a honra que devia ser dada a Cristo como Redentor do mundo. A adoração da alma deve ser prestada a Jesus como Filho do infinito Deus. Então, Deus ocultou o dia preciso do nascimento com que finalidade? Para que o dia não recebesse a honra. Para que o dia não recebesse a honra. Ellen White também diz, não poucos perderam a vida em virtude de sua recusa de violar o sábado e observar as festividades pagãs. Porque o Natal a gente já viu que não é uma festividade cristã, né? Mas como a roupagem, assim como eles guardam o domingo, como a roupagem, é porque ressuscitou. Né? No caso, é verdade que ele ressuscitou no primeiro dia da semana, mas no caso do Natal, nem é verdade isso, que ele não nasceu. Então, é um falso dia, né? As pessoas hoje, nós nos recusamos em guardar o primeiro dia da semana, então porque observamos as festividades pagãs. Eles perdiam a vida pela sua recusa de violar o sábado e observar as festividades pagãs. Olha só, pessoal, um alerta vermelho aqui. Esse ministério, na verdade, a sua profetisa, predisse que no dia 31 de outubro os demônios presos seriam libertos e que o mundo não seria mais o mesmo depois disso. O mundo não seria mais o mesmo depois disso. Olha, sinceramente, eu não vejo diferença notável no mundo desde então. Na verdade, a guerra no Oriente até teve cessar fogo, né? Então, será que os anjos maus foram soltos, estão viajando, talvez estejam dormindo e necessitem de que os acordem, como disse Elias lá, né? Será que eles foram soltos e estão fazendo o quê? Eu não vejo que, de repente, o mundo não é mais o mesmo. Agora, se for pegar o pé da letra, sempre dá para racionalizar, né? Sempre não é mais o mesmo, né? Cada dia que passa, o mundo não é mais o mesmo, óbvio. Mas, né, para bom entendedor ver que eles quiseram ali lançar, arriscar uma predição para que se acontecesse alguma coisa grande nesse dia ou nos próximos, então cresce o ministério, sabe? Então, vi que alguns estavam ficando com uma falsa agitação nascida de pregar-se o tempo. Vi que a terceira mensagem angélica pode subsistir sobre seu próprio fundamento e não precisa nenhum tempo para fortalecê-la. E que ela irá com forte poder e fará sua obra e será abreviada em justiça. Então, nenhum tempo para fortalecer.
nem como fundamento, nem como anexo, nada para fortalecer a mensagem. Como assim fortalecer? Uau, você ouviu falar que daqui a alguns dias, dia 31, veja esse vídeo. Aí viraliza esse vídeo. Uau, é mesmo? Pode ser. Né? E aí fortalece uma aparente força. Né? Aí, quando a predição não se cumpre, se dá uma explicação espiritual. É que foram soltos sim, mas foram abertas certas portas espirituais. E viu? Você que está rejeitando é prova de que você fechou a sua porta. Sabe? Então você vê que na palavra de Deus as predições são específicas. O que vai acontecer? Eliseu predisse, amanhã nesse horário você vai ver, mas não vai comer e vai morrer. Né? Específico, concreto. Não vago, é que nem Nostradamus. Né? O passarinho na gaiola será ferido. E aí as pessoas interpretam, o passarinho é o presidente dos Estados Unidos. E aí se acertar, uau, Nostradamus conseguiu, sabe? Então as predições de Deus são específicas, concretas. E se não se cumprir, que diz lá em Deuteronômio 18, 22, aí se conhece o falso profeta. Tem outras coisas que eles vão além do que está escrito, como, por exemplo, guardar o dia da lua nova. É verdade que lá num dos profetas menores diz que certas pessoas esperavam sábado passar para depois do pôr do sol poder comprar e vender. Mas isso não é porque Deus pediu necessariamente. Os fariseus também guardavam, né, certas coisas lá que iam além do que está escrito. Não pode caminhar além de tantos metros ou quilômetros. Não pode cuspir na terra senão está irrigando a grama. Né? Deus não pediu isso. Então, não existe na Bíblia sobre a lua nova escrito, nenhum trabalho servil fareis. Não diz isso, em lugar nenhum. Sobre o primeiro e 8º dia da festa Tabernáculos, por exemplo, diz. Né? Sobre a Páscoa também diz, mas ali Ellen White entra com uma palavra de Deus dizendo que Jesus já cumpriu. Paulo diz que Cristo é a nossa Páscoa, assim por diante. Mas sobre a lua nova não diz. Né? Nenhum trabalho servil farei. Diz para fazer um culto especial, né? Oferecer um sacrifício espiritual hoje, que é louvor. E também de lua nova em lua nova vamos no céu comer da árvore da vida, que dá o seu fruto 2 vezes por ano, seja 1 vez por mês. Então, cada lua nova a gente faz um culto especial com a ceia do Senhor. Né? Comer 1 vez por mês da comida espiritual, que é Cristo. Ou seja, no céu a gente vai ir para Jerusalém para comer também da árvore da vida, de lua nova em lua nova. Por que Ellen White não comentou? Ela comenta sobre o sábado, a gente leu até hoje na meditação. De sábado em sábado, viu? Então o sábado é para ser cumprido aqui já também. Mas sobre a lua nova, não comenta nada. É típico de Deus que, não é o tempo ainda. Não fala nada, mas também não nega. Olha, pessoal, tem gente que ensina que a lua nova é para fazer uma coisa especial. Não, isso passou a cerimonial. Não, ela não diz isso. Simplesmente silêncio. Isso é fantástico. A mesma coisa com um véu, né? Ela não diz que é um preceito orar com véu. Ela fala sobre a modéstia, né? Que isso aí sim é um princípio, mas não como ordenança, porque não era o momento. A luz do justo é como a aurora que vai surgindo, né? E também eles ensinam a enterrar comida, né? Sendo que Ellen White diz, o Senhor me mostrou em visão reiteradas vezes que é contrário à Bíblia. Fazer qualquer provisão para as nossas necessidades temporais, comida e bebida também, no tempo de angústia. Não é o tempo de angústia prévio, né? É a perseguição mesmo, que a gente vai fugir. Antes do tempo de angústia, tem a pequena tribulação, o tempo de angústia prévio, não comprar e vender. Aí nós precisamos não enterrar comida para esse momento, mas sim plantar. Né? Deus é bem específico em suas instruções. Plantar, por quê? Porque a comida estraga no chão, ele já sabia que iria ter demora, né? E que ia acabar. Se as pessoas sabem que nós temos comida enterrada ou escondida, eles podem, talvez não achar, porque eles enterram na floresta, não sei o que lá, numa cabana, mas eles podem colocar uma arma na sua cabeça
com fome, né? Não comeram há 10 dias, me mostra onde é que está. E aí? Né? Mas se ele sabe que a gente não estoca comida, mas sim tem só plantação, ele pode ir lá tentar comer uma banana verde, né? Mas se ele comer, logo depois vai ter mais e vai se renovando. Então Deus é muito formidável em suas instruções. Mas eles estocam, eles enterram, infelizmente, né? Contra a palavra de Deus. Aqui no Brasil são 2 casais que ficam visitando os irmãos da Verdade Presente. Inclusive aqui em Capitólio, faz 1 semana ou 2 também, vieram aqui perto, não sei se é no município. Né? Eles têm 2 bases no Centro-Oeste. São 2 casais, né, 2 famílias queridos, pessoas, né, que como pessoas, como cristãos, eu os aprecio. Até já aprendi algumas coisas deles também, né, não nego isso, mas como eles estão promovendo esses erros, eu preciso alertar, ser um atalaia sobre os muros. Né? E assim como já o Eric, a Assunção e o Link e o Chat fizeram, né, aqui em congressomeio.org/Daisy. Precavenham-se todos os nossos irmãos e irmãs de qualquer que marque tempo para o Senhor cumprir sua palavra a respeito de sua vinda ou acerca de qualquer outra promessa de especial importância por ele feita. Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu por seu próprio poder. Atos 1. Falsos mestres podem parecer muito zelosos da obra de Deus e podem empregar meios para apresentar ao mundo e às igrejas as suas teorias. Mas como misturaram o erro com a verdade, sua mensagem, no total, o resultado final é de engano e levará pessoas para caminhos falsos. Deve-se-lhes fazer oposição. Não porque sejam homens maus. Daniel está expondo. Primeiro que não mencionei o nome deles, né? Só mostrei a imagem. Estou tentando salvaguardar para eles, né? Só necessário falar, mas em alguns casos também se menciona nome. Paulo mencionou o nome de várias pessoas ali, né? Reprováveis. Mas, então, deve-se lhes fazer oposição. É um dever, estou cumprindo meu dever. Não porque sejam homens maus, mas porque são mestres de falsidades. E procuram colocar sobre a falsidade o sinete, quer dizer, o carimbo da verdade. Nos primeiros contatos, geralmente, eles negam de que tem, ou escondem, né? Ocultam, de que tem alguma relação com a Daisy Escalante. Né? Mas depois é mais para os avançados. Né? Há algum tempo eu fiz um alerta também contra o tio DG, né? Quem conhece sabe quem que é, que também dava ouvidos a Daisy, né? Até certo ponto. Aparentemente surtiu efeito a reprovação pública que fiz, porque não tenho mais visto ele dizer, né, que daqui a tantos meses cai a chuva serôdia, que a lei dominical já saiu, na verdade, mas está oculta, que em 2015 aconteceu isso, 2001 o ataque aos 11 de setembro aconteceu aquilo né, criando padrões, as festas também. Graças a Deus ele parou, né? Que o Papa indo para os Estados Unidos, aí começou um certo período, a contagem de um período também. 1 Timóteo 5:20 diz assim, aos que pecarem, reprovo perante todos. Ou seja, quando é de conhecimento público, quando se vai para o ar com essa mensagem de erro, tem que ser com a mesma publicidade feito no meu ciclo de influência, uma reprovação. Né? Então, é claro, estamos às vésperas das realidades eternas. É fatal dormir agora. Mas não precisamos de nenhuma marcação de tempo para apimentar, compreende? Para apimentar a mensagem. Né? Isso não nos pertence. O anjo levantou a mão e disse, não há mais tempo. De agora em diante, 1844, acabou essa questão de períodos, contagem, né? Acabou números, não há mais tempo. Pessoal, no final desse vídeo, só que não na versão YouTube, na versão do BitChute e do Telegram, só que no Telegram é embaçadinho, né? É bom para quem tem falta de dados, ou então bem limitados dados pelo 3G e tal. Se você quiser em alta resolução, ter uma boa internet aí, quiser ver todo o vídeo, porque vai ter uma boa sessão, bom bloco no final, mas que não está no YouTube,
sobre isso aqui, sobre outras coisas que eu não posso falar, que é censurado. Então, né, bitchute.com/Daniel Silveira. Parece que o Rumble saiu do ar no Brasil por um tempo, né? Que bom que eu escolhi o BitChute, né, como alternativa ao YouTube, graças a Deus, Deus te louvado. bitchute.com/Daniel Silveira. Se você salvar isso na TV, na próxima vez vai aparecer lá nos seus favoritos já. É só apertar o botão no seu controle. Muito bem, vamos à transparência, né? O que entrou nesses 2 meses, de novembro e dezembro. Obrigado por cada um de vocês que dedicou o seu dízimo para a pregação da mensagem. E também aqui o livro Apócrifos, da metade para baixo, que nós vendemos, tá bom? Também entra para o mesmo fundo e vai ser usado como dízimo também, tá? Por que eu digo isso? Porque, infelizmente, o ministério que eu conheço faz a chamada lavagem do dízimo. O que é lavagem do dízimo? É o dinheiro com o qual, tipo assim, o dízimo, as pessoas dão dízimo, né, devolvem dízimo para esse ministério, aí compra literatura. Mas só que aí vende essa literatura e com o dinheiro da venda é que aí como se estivesse lavado, né, como se estivesse agora pode usar para qualquer fim. Então é para construção, é para qualquer coisa, só que não pode ser usado para fins comuns, diz Ellen White. Deve estar relacionado diretamente, né, à pregação da mensagem. Então, eu queria fazer esse alerta porque é a primeira vez que o MV está vendendo alguma coisa de livro, né, que nós produzimos um livro, a gente vende, então saiba que esse dinheiro está voltando ao fundo do dízimo também, que continua sagrado, né? Enfim, aqui estão as saídas, como é que nós usamos. Olha só, 3ª edição de Nova Luz, imprimimos 200 exemplares, tá? Primeira tiragem de Apócrifos, 50 exemplares, e 1950 para a metade de refazer o app da Bíblia White, porque está começando a ficar velha a linguagem, não compatibilidade, alguns celulares simplesmente trava, para de funcionar. Lamentamos, estamos correndo atrás disso para que possa ter o seu app da Bíblia White. Claro que vamos fazer o teste antes de nós publicarmos novamente, né? 1.620, internet por 13 meses até final do ano que vem, né? Umas letras acrílico para um novo projeto de pregação, de divulgação, que eu vou estar apresentando em breve, ainda não está pronto, tá? 1.000 e tantos para 9 anos do domínio Congresso MV, né? Já está pago com antecedência, senão todo ano tem um perigo de às vezes sai do ar, saía, né? Não quero mais isso, então até é bom, né, por tempo de não comprar e vender, de repente, né, já está pago. Enfim, edição de vídeos, capa Apócrifos, né, o Otávio fez essa linda capa dos Apócrifos, e o novo projeto surpresa de 4 volumes de 2024. Aí enviamos alguns Apócrifos aqui, também correio, números OMM e tarifas bancárias. E finalmente, antes de eu fechar o vídeo do YouTube, saiba que agora, 1º de janeiro, se Deus quiser, a gente vai estar reiniciando o programa Imersão na Palavra. Quer dizer, ler toda a série de 5 volumes, Patriarcas, Profetas e Reis, Desejado, Parábola de Jesus, aliás, também, Atos Apóstolos e Grande Conflito, 6, é série Conflito mais Parábolas, e mais a Bíblia toda de quebra em um ano. Já pensou? Você topa? É uma imersão. Tem dia que é até 2 horas de leitura. Mas é fantástico ler a Bíblia, né, com os comentários de Ellen White. É um capítulo da série Conflito por dia, né? Às vezes dá 1 hora só, às vezes 2, entre 1 e 2 horas, né? Imersão na palavra. Pode entrar nesse link aqui, tá? Então, cada dia, se Deus quiser, eu vou estar postando um quiz. É uma perguntinha para ver se você leu, se você acertou. Se acertou, tem aquele efeitinho, né? Ei, acertou. E para estar incentivando aí a gente a fazer imersão. E quem já fez, tem a opção de fazer imersão nos apócrifos, imersão no livro escondido, imersão na palavra escondida, tá? É um grupo menor, mas nós vamos estar lendo, eu também, o livro Apócrifos, tá? Eu já separei aqui, você viu, uma sessão todo dia e também pretendo fazer um quiz diário nesse aí, tá bom? Para a gente poder conhecer, né? Provai todas as coisas, retende o bem.
Amém? E agora então, passe bem vocês que estão no YouTube. Eu vou continuar somente com as pessoas do Telegram, no formato comprimidinho, e no BitChute em alta resolução, sobre a nova ordem mundial, pessoal. Feliz 2024, abençoado, próspero. Que Deus te abençoe e te guarda. Que Jeová faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Jeová sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.